Obrigada, Angélica. Infelizmente, dependendo da tecnologia, essas coisas são possíveis acontecer, né? Para quem não estava anteriormente, a Márcia iniciou a live contando um pouquinho dela, um pouquinho da experiência dela no início da escola criativa. Ela é uma das sócias fundadoras da escola, né? E ela estava contando de algumas experiências que ela teve. Uma delas foi a festa da primavera, que ela citou, né, em relação aos jogos, citou um pouquinho do DNA ali da criativa, a questão da ludicidade, da criatividade, que isso hoje nós estamos vendo a importância que isso tem, né, para as nossas vidas, a importância do outro, a importância do lúdico. E aí a Márcia pode continuar para vocês. Márcia, retornamos. Obrigada. Eu estava comentando aqui com eles. Todos conseguiram voltar. Nós tivemos que criar uma outra live pelo um problema que o outro vídeo, né, ele não foi disponibilizado. Então, o que eu falei para eles é que eu mandaria, eles conseguiram assistir partes do vídeo e que eu mandaria o link para quem tivesse o interesse, tá bom? Então, eu estava retomando um pouquinho o que você falou anteriormente e vamos prosseguir. Agora já estão todos de volta, então vamos lá. Agora a palavra com a Márcia Plesma. Então, deu para o pessoal ver um pouco? Deu. Uhum. A ideia desse vídeo, eu gosto muito dele porque eu acho muito, se a gente olha, né, quando quer dar um nome ao vídeo, a gente vê essa questão da ternura, da atenção, do foco total que tem essa profissional. Ela está totalmente voltada para o que está acontecendo. Então, todo o cuidado, toda essa interação com esse bebezinho, e aí a gente sente nele essa entrega, né? Uma entrega total, uma confiança nas mãos dela, inclusive podendo aproveitar desse momento. Ela cria todas as condições para que possa isso acontecer, tendo uma presença inteira e plena nesse momento. E com muita calma, com muita tranquilidade. Então, esses elementos, e a gente vê, são importantes de a gente verificar, né, nas atitudes, quando a gente, qualquer ato que é importante para que a gente se dedica ou se coloca dessa forma inteira. Geralmente a gente está fazendo uma coisa pensando em 1.500 outras. Então, esse é um elemento que eu acho importante de ver a riqueza disso, e justamente essa necessidade, essa entrega, né, da criança a esses cuidados, que é como a gente vem ao mundo, né, muito vulnerável, totalmente dependente, precisando de cuidados. E aí ela teve uma recepção nesse vídeo de uma acolhida muito positiva, que a gente sabe o quanto vai ser importante para o resto da vida da criança, quando ela, nos primeiros anos de vida, nos primeiros momentos mesmo, ela pode ser acolhida de uma forma amorosa, né, acolhedora, já vai marcando com a possibilidade dela enxergar, dela poder desenvolver a percepção de um mundo amigo. E quando, infelizmente, por várias razões, não há essa possibilidade, ou acontece alguma coisa que a criança não tem as suas necessidades, assim, cuidadas, atendidas, também vai sentindo, né, a desconfiança, o medo, que o mundo não é uma coisa, pode não ser uma coisa acolhedora. Então, essas primeiras sensações, as primeiras emoções, a gente percebe como são importantes. Como se fosse, assim, a arquitetura, né, a base das emoções, que depois vão se desenvolver, e é lógico que tem muitos outros elementos que vão interferir nessa composição, não é um destino já dando determinado. Mas essa questão da vulnerabilidade me chama muita atenção, eu escolhi para estar passando para vocês, porque depois a gente vê também, nós estamos falando de vida, né, de como a gente está agora na pandemia, com esse cuidado com a nossa vida. E depois, no fim da vida, também a gente se vê outra vez essa vulnerabilidade, precisando de cuidados, dependendo de outras pessoas. Então, a gente vê que a vulnerabilidade
faz parte de nós, do ser humano, nos acompanha. E o que a gente tem observado, que nesse período intermediário, vamos dizer, do meio, no início a gente viu como a gente chega precisando, a gente sabe também, no final da vida, como também a gente volta a ter essas necessidades, essa dependência. E no meio, com tantas exigências, e para o desenvolver, né, da nossa personalidade, das nossas conquistas, nesse mundo que a gente vem vivendo, né, nesse sistema muito competitivo e com essa velocidade das transformações que a gente tem que ficar correndo atrás de tudo, e a gente parece que esquece dessa característica humana que precisa ser olhada, reconhecida como um fator positivo, que aí nos impulsiona para ver como a gente está ligado com tudo, como a gente também precisa, né, muito mais de cooperação, de cuidados, porque se a gente para, a gente percebe como isso é importante para o desenvolvimento da gente, mas nesse período, quando a gente fica super ocupado em fazer coisas, em estar conquistando coisas, e as expectativas pelas exigências dos outros, da sociedade, nossas, também próprias, elas vão crescendo demais. Então, como eu falo assim, né, aí a gente tem, porque a gente chama até assim, eu quero muito, quero tudo e quero já, né, que a gente vai desenvolvendo isso, porque são muitas coisas, então a gente preciso ser inteligente, atlético, elegante, interessantes, bem-sucedidos, sexy e também agora espiritualizados. Então, são tantas coisas que a gente acredita que a gente precisa ser, e por mais que a gente faça, sempre a gente vai encontrar alguém que alguma coisa fez melhor, né? Então, fica sempre aquela necessidade do quero mais. E a gente não dá conta, porque são muitos papéis, então, com essas funções de trabalho, e isso, e aquilo, e filho. Então, a gente quer ser boa mãe, quer ser boa profissional, quer ser uma pessoa culturalmente esclarecida, né? Os pais também, um profissional, quer também estar presente. Então, são muitos quereres, né? Umas expectativas que, às vezes, até põe uma figurinha quando a gente trabalha essa questão, que a gente esquece da vulnerabilidade, porque parece que a gente tem que ser Mulher Maravilha e os homens um super-homem, para dar conta de todas essas demandas, de todos esses quereres, que a gente vai atrás. E esquece desse aspecto da vulnerabilidade. E o que aconteceu, que eu sinto isso, o que está acontecendo que a gente está em casa, é que essa vulnerabilidade de nós, humanos, ela ficou super revelada. E até eu brinquei, eu achei interessante, porque assim, a criança, que geralmente a gente olha como ser mais vulnerável, ela, dentro da pandemia, pelas condições imunológicas dela, ela ficou a menos vulnerável, né? Então, até isso, esses inesperados, essas explicações que a gente sempre acha que pela razão do jeito que vem desenvolvendo a tecnologia, a ciência, a gente compreende, então a gente se depara com o eu não sei, eu não sabia, não é bem assim. Então, essa questão da vulnerabilidade que eu achei também importante a gente perceber como ela ficou revelada, e isso leva a gente, então, a se perguntar um pouco disso, e quem cuida da gente? Quem está cuidando da minha vida? Né, da minha pessoa, de mim mesma, como é que eu estou com todos esses fatores que a pandemia nos impôs, de restrição de liberdade, do fique em casa, de diminuir as tarefas no primeiro momento, né, para a parte de locomoção, que a gente não, e mesmo de lazeres, tudo isso criou um outro tempo, que a gente foi estabelecendo rotinas, e às vezes o que eu percebo é que a gente tão acostumada em fazer isso que tem pessoas que foram também acumulando, né, com outras coisas, porque sempre essa necessidade de estar fazendo algo. E essa parada, né, para poder olhar um pouco e tentar compreender melhor, né, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero. Porque isso ofereceu, quando te tira algumas coisas, de repente muda a sua vida, a escola das crianças, o trabalho, ou a gente reage, né, de uma forma ou com medo, ou obedecendo, seguindo todas as regras, porque fica com medo de poder ficar doente,
que isso também é importante, essas proteções que a gente começou a ver, porque vem de novo a falar da nossa vulnerabilidade, mas também eu vejo, assim, como é importante a gente poder ter, nesse momento, fazer algumas perguntas sobre a gente mesmo, sobre a nossa vida, sobre o que a gente está fazendo. Vem coisa, eu estou gostando disso, o que foi melhor, o que eu gostaria que continuasse, ou o que eu preciso que seja realmente transformado, né? Então, são muitas emoções que foram provocando na gente. E, às vezes, a gente não para nem para tomar contato com elas, né? O que está acontecendo dentro de mim? Quais são as emoções que mais têm me acompanhado nesse período de enfrentar todos esses inesperados e ainda com a possibilidade de a morte, quando a morte se aproxime, a gente tem que olhar para ela, e a gente tem sofrido vendo as coisas que acontecem, leva também a gente a fazer perguntas, a refletir sobre a vida, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu estou levando a minha vida? Então, essa é uma das coisas desses encaminhamentos dessa pergunta, né? Do que está acontecendo tudo isso, e a gente dentro de casa, como que a gente está fazendo com esse tempo, com essa parada? E aí eu vejo também, olhando para fora, isso que eu falei, falando com a criativa, né, que a gente está falando numa escola, e que tem os pais, as crianças e todos os educadores, então eu também comecei a acompanhar um pouco mais o que está acontecendo nesse cenário da educação fora. E eu selecionei 3 aspectos que eu achei que era importante estar compartilhando com vocês, no sentido de vocês verificarem, para mim é alguma coisa assim, que merece a gente colocar um foco de atenção mais nítido de como que a gente está fazendo, como esse cenário está se desenhando, para ver em que medida aquilo faz sentido para como vem vindo, para os valores, para o que a criativa tem desenvolvido e acredita. Então, desse cenário que está se vislumbrando, tem uma perspectiva assim, muito interessante de a escola, de não ser visto mais esse nome escola, ou como a gente está acostumado, que é uma coisa muito arcaica, vamos dizer assim, pouco se mudou, né, dos tempos. Então, é ainda muito parecido de todas as áreas que a gente vê de trabalho, como a escola ainda se mantém muito próxima de como sempre foi, na parte de algumas modificações. E com esse fato da criança não poder mais, os professores não estar, aceleraram algumas mudanças que estão sendo experimentadas, né, que a gente nem sabia, foi tudo de repente. Então, isso também vai exigir um pensar. E nesse olhar de ver essas mudanças necessárias e começaram a acontecer sem muito planejamento, que se viu isso da escola não são mais chamadas, o desenho que se vê do futuro, são comunidades de aprendizagem. Então, é um conceito mais amplo, porque cada vez se tem visto mais, essa pandemia também veio mostrar, e agora o que tem que fazer com a escola, com o currículo, que a gente está sempre tendo que aprender. Sempre tendo que aprender. Não existem mais respostas prontas que eu possa, né? Então, que nem agora aconteceu, são esses inesperados, e a gente tem que ir atrás, procurar brechas, entender o que está acontecendo e achar alternativas para lidar com essa situação. E não adianta só os professores, porque as crianças também têm muitos interesses, e a gente vê como elas lidam com a tecnologia, como é que é isso, os pais também. Então, tudo está muito, a gente está cada vez mais vendo isso, como todas as coisas estão muito conectadas. Você mexe num elemento, altera todo o quadro, toda essa comunidade. E eu acho que a criativa, sempre também que eu me lembro, sempre teve essa visão dessa interação, de valorizar isso, a diversidade, as várias opiniões. Então, isso, para pensar nisso, pode ser que de repente venha até com outro nome, mas eu acho que diz mais de comunidades de aprendizagem, muito mais do que aquele lugar de que tem alguém que ensina com um currículo pronto, vai lá, eu vou aprender aquilo que precisa. Nem se sabe mais, as profissões também estão todas, né? Outro dia eu assisti uma palestra também falando
É que hoje não vai mais acontecer como era, por exemplo, no meu tempo, de você ter uma formação, escolher a sua profissão e na sua vida você vai seguir aquela profissão. Muitas vão Sim. desaparecer, algumas vão se modificar, então que vai se continuar sempre aprendendo. Ainda mais agora que está também é fácil a gente ir para qualquer outro país, e isso também tem facilitado. Então, ele diz assim, o que a gente precisa é conhecer bem a nossa língua, saber se expressar muito bem, isso é básico, isso não vai mudar, essa necessidade precisa estar presente. Uma outra língua que seja mais usada, porque também esse mundo, a gente já é cada vez mais cidadão do mundo, precisa se garantir, né? E sempre Sim. essa consciência de que sempre eu vou estar aprendendo. E aí eu vejo que esses genes da criativa, da curiosidade, da sensibilidade, da inteligência expressiva, eles são fundamentais para compor essa personalidade de um futuro, né? De uma mente mais aberta, de uma disponibilidade para se colocar sempre como um eterno aprendiz. Isso é importante. Então, essa transformação de escola para comunidade de aprendizagem, acho que vale a pena depois vocês estarem pensando, refletindo sobre isso, ou procurarem saber. A outra também que eu acho que é muito importante e que me chamou também muita atenção é essa questão da autoridade, né? Como é que é vista hoje esse conceito de autoridade? Porque na escola, ou como mesmo de pais, quem educa é quem sabe, tem os valores e vai transmitir, né, para os outros. E quando aconteceu isso da tecnologia, dessas crianças, esses jovens já nascerem nesse universo, então a gente viu que aconteceu uma coisa, de repente eles começaram a ser professores dos adultos, principalmente nisso. Uma coisa inédita que nunca tinha acontecido. Então, de repente, Sim. as crianças e os jovens sabem coisas que os adultos não sabem. E isso criou um poder neles. Eu sei mais do que o outro, e isso modifica uma série de coisas. Então, esse conceito de autoridade também, ele está indo para uma perspectiva, o educador, seja pai, seja professor, muito mais como aquele mediador. Não é aquele que sabe, porque já não, a gente vê que não sabe muitas coisas, né? O ensinar também, ele tem uma autonomia nesse aprendizagem com a tecnologia, com os meios de comunicação, é outra realidade. Então, mediar interesses, porque também o mundo infantil é muito, e de jovem, está muito diferente, e sempre em constante transformação. O envolvimento deles com a tecnologia, a gente não pode desconsiderar ou não valorizar, precisa entender, porque às vezes se fala assim, as crianças, principalmente mais os jovens, não aprendem porque eles não têm interesse pelas coisas que está se trabalhando. Aí a gente pergunta, como, talvez não seja esse o interesse, eles têm outros interesses. Então, entre os interesses dos jovens e das crianças e os interesses da sociedade, da escola, do currículo, dos valores, precisa exatamente de alguém, né, que tenha coragem de abdicar um pouco daquela autoridade de eu sei e o outro vai aprender aquilo que eu estou falando, mais de dever, as notas, punições, tudo aquilo que a gente sabe que é um sistema que vem acompanhando. Mas é desenvolver também, não tem nada pronto, tem alguns conceitos, alguns estudos, algumas práticas, escolas que experimentam o que é esse papel de mediador dos educadores. E o terceiro seria também um foco maior de olhar essa tecnologia, né? Agora ela vai ter que entrar na escola, então ter uma mente aberta, um cuidado, uma responsabilidade para que seja de uma forma consciente que ela possa entrar na vida da escola e das crianças. Ela é super necessária, talvez tenha se visto como ela salvou muitas coisas. Eu, agora, nesse momento, por exemplo, fico muito agradecida de poder estar com vocês, conversando com a criativa que eu amo, com essas pessoas queridas, por causa da tecnologia. Era muito, quantas vezes a gente já combinou de eu ir até aí e nunca foi possível. Então, agora, então é poder perceber isso, né, e administrar, ver o que eu posso lidar, mas para isso eu preciso estar com esse olhar mais focado, ter essa mente mais aberta, curiosidade, sensibilidade, uma disponibilidade de ouvir o outro. Então, todos esses elementos que eu acho que são valores que a criativa vem desenvolvendo mesmo. E que eu
diria assim, que quando a gente fala de todos esses elementos, é esse olhar para fora, né, da escola como comunidade, da autoridade, dos educadores como mediadores de interesses, até de conflitos que aparecem, e também um uso mais consciente, mais saudável da tecnologia. Nada é de uma hora para outra, são pequenos passos que a gente sabe que vai dando aonde a gente está, não é negar nada do que a gente vem fazendo, mas é exatamente da onde eu estou, qual dessas coisas, ou que elementos eu posso começar nessa perspectiva que a Criativa sempre teve também de transformando a educação. Então, esses olhares, eu acho que esse cenário de futuro é interessante. E aí eu volto a esse olhar, também acho que é muito importante, não dá para a gente imaginar numa mudança, numa transformação, em conquistas positivas e saudáveis para a gente sair dessa pandemia, quando o que a gente vai fazer depois que a tempestade passar? Vai ter que olhar mesmo que coisas foram destruídas, que não podem mais ser feitas daquele jeito, porque não se sustentam, né? Ou que aspectos eu preciso reconstruir, o que é possível, o que não é. Lembrando, sempre reconhecendo, humildemente, né, do nosso não saber. E da importância de eu poder trocar, buscar, perguntar. Porque também uma coisa, eu acho que a gente tem vivido com isso muito acelerado, e de tudo a gente quer muito rápido, as perguntas que se tem também, o caminho que tem buscado é assim, eu quero resposta também rápido. Então, vai pela tecnologia no Google, pronto, no instante você já sabe aquilo. Então, não tem mais o processo de problematizar, de você exercitar o seu pensamento, levantar hipóteses e construir respostas. Então, vai tendo reações muito automáticas, e isso vai impedindo com que realmente essas habilidades cognitivas que a gente precisa e vai precisar, as crianças e os jovens, elas não vão tendo a nutrição necessária que elas precisam. Então, perguntar, problematizar, também é importante. Não é ficar questionando o interrogatório. Isso também é interessante a gente ver o que é uma pergunta aberta. Como é que a gente está se perguntando e perguntando também enquanto eu estou educando. E essa pergunta para nós mesmos, eu falo, para tudo isso, para a gente poder compreender ou sair um pouco desse sufoco, desses sentimentos todos, também é um momento muito precioso dessas perguntas internas. Então, eu falo, eu tenho um olho para fora para tentar compreender o que está acontecendo e ver como eu me posiciono, né, como pessoa, como educador, como pai, e um olho para dentro, para a minha pessoa. Então, é como se a gente tivesse que ter dois olhos mesmo, porque por trás de todos os papéis, seja de pai, de mãe, de professor, de educador, de médico, quem sustenta é a pessoa. E se essa pessoa, lembrando até do primeiro, do videozinho, é acolhida, quando a gente é adulto, a gente se cuida, né? O próprio autocuidado também. Tem um período da vida que é mais a gente conta com a gente mesmo. É essa pessoa bem acolhida ou bem nutrida, no sentido não só de comida, mas de todas as comidas, né? Emocionais, intelectuais. Quer dizer, tem essa preocupação, esse cuidado, ela vai sustentar bem os papéis. Sustentar bem no sentido de eu saber lidar com os desafios que virão, porque virão muitos e não vão ser fáceis. Então, eu preciso me fortalecer internamente para poder lidar da melhor forma, descobrir possibilidades, reconhecer os limites, ver de onde eu parto, né? E com coragem, ousadia, todos esses elementos que a Criativa tem muito, isso vocês podem conjugar entre todos para poder levar para frente. E esse olhar que eu falo, para a gente fazer, o meu culpa aí, poder fazer esse olhar para dentro, ter um encontro mais íntimo com a gente mesmo, já que a gente teve que ficar em casa. E essa casa interna, como é que ela está? Né? Tem cômodos fechados, coisas muito cheias, lugares que eu nem conheço. Então, essa oportunidade de estar podendo visitar essa casa interior. E para isso, aí eu vejo nesses meus 20 anos ou mais como professor educador, e nos 10 últimos anos, foi mais de 20 aí eu me voltei mais para isso, olhar mais para dentro. Né? Então, por isso que aí eu fui para esse caminho de Palas Atenas, que tem mais de 40 anos,
Então, não é novidade, não é que agora a questão da meditação, que foi esse caminho, tá um boom, você tem muitas coisas aparecendo desde que começou a poder, pela nossa tecnologia, a fazer pesquisas e comprovar cientificamente os efeitos positivos. Então, o Ocidente aceitou uma coisa que tem milhares de anos e que já tinha as evidências, né? Porque se manteve até tanto tempo, mas não tinha comprovação científica. Agora, com o avanço da ciência e da tecnologia, tem, então aí fica um boom disso, né? E que a gente também precisa tomar cuidado, para não ter também essas respostas prontas, não tem nada mágico, e é muito mais simples do que eu vejo quando aparece. E eu diria assim, que essa questão de meditar, às vezes eu falo muito mais, é assim, é saber parar, saber fazer pausas na sua vida, saber a arte de desacelerar a minha vida, as minhas coisas, o que eu faço. E isso não é fácil porque a gente vive num mundo exatamente ao contrário. Então, eu falei, às vezes, se a gente fosse criar uma imagem, parece assim, é você numa autoestrada de alta velocidade indo na contramão. Sim. Então, né, não pode fazer isso, é um perigo. Então, mas é muito parecido isso, porque tudo é rápido, a comida é rápida, tem que fazer rápido, tudo tem que ser rápido, tem 1000 atividades para fazer, tudo eu quero aquela expectativa alta, tudo tem que ser muito bem feito, tem que aparecer muito bonito, tem que divulgar. Então, se a gente não para olhar o que está fazendo e vai reagindo, não está sempre no piloto automático, como a gente fala, a gente deixa de perceber isso e precisa, então, essas paradas. A gente fala até, tem uma comparação que eu acho perfeita quando fala da música, que a música tem harmonia e melodia por causa das pausas que ela tem. Porque senão ficava um som contínuo, então ia ficar mais um barulho, né? Até não sonoro. Justamente porque tem as pausas é que cria a melodia, o ritmo que a gente admira. E comparando também muito com a vida. A gente também precisa de pausas. Tem na hora de dormir, que também está sendo prejudicado, porque a gente acaba dormindo tão pouco, porque tudo isso, todas essas expectativas muito altas desses quereres que eu comentei com você, e não reconhecendo com alegria até, né, a humanidade da gente, dos limites e das possibilidades, a gente acaba com os estresses todos que a gente vê, que cada vez está crescendo mais e pegando até crianças. Então, depressão, síndrome do pânico, todos esses elementos que têm crescido demais. Então, a vida está nos mostrando que a gente precisa olhar com mais cuidado. E quando eu falo assim, se olhar para dentro, esse parar, desacelerar, a meditação para mim é isso, é essa viagem interna, que eu acho um momento para mim, às vezes a gente começa por 5 minutos, porque o difícil é ir nessa contramão, né? Sim. Mas a gente insiste quando a gente percebe que a vida não está favorável, não está saudável, então a gente busca recursos, e muito mais naturais, próprios nossos. Isso a gente tem visto como essas ferramentas para poder lidar com esses desafios. Então, enquanto você para, desacelera e foca na sua respiração. Então, acha um lugar calmo, qualquer cantinho que você possa ter. Não precisa, necessariamente, a gente não precisa de aplicativo, de curso, de nada, porque é só isso. É silenciar, né, e desacelerando, ter consciência que eu quero dar uma parada, uma pausa. E vai nesse mergulho interno, a gente fala essa jornada de interiorização. É como se você fosse nessa viagem, nessa jornada, vendo essa paisagem, apenas observando, né, os lugares de sol, os lugares sombreados. E a respiração, ela é uma âncora para ajudar a gente não ficar divagando, ou brigando, ou conversando. É justamente para ajudar a acalmar, né, a poder fazer essa viagem de uma forma mais tranquila, essa viagem interna. E aí a gente acha um lugar que eu fico 3 minutos, 5 minutos, para descansar. E aí, o que acontece quando eu aquieto o corpo, uso a minha respiração, as emoções também se acalmam, e isso o próprio organismo, então, se tranquiliza.
ele se recompõe, há uma restauração natural. Que também essa comparação, que eu acho que talvez no vídeo não vai dar para passar, mas depois os pais podem assistir, que mostra exatamente isso. Sabe o que é uma decantação, né? Quando, então, você imagina num frasco uma água ou qualquer substância líquida cheias de elementos sujos ou de pequenas sujeiras. Então, se você fica mexendo naquilo, ou o vento mexe, ou você mexe, a água fica turva, né? Você não enxerga, né? Nem se reflete, se você quiser ver através, não dá, porque aqueles elementos todos perturbam, deixa você não enxergar. E se você para, não mexe mais, às vezes, né, deixa quieto, o que vai acontecendo? Toda essa sujeira, que a gente diria aqui na mente, nos sentimentos, às vezes a gente chama de poeiras tóxicas, né, aflitivas, que não nos fazem bem, ou de muita agitação também. Então, se você para o seu corpo e vai na sua respiração, aí tudo você vai permitindo que essas coisas que estão muito agitadas dentro de você, sejam emoções, sensações, sentimentos, pensamentos, elas vão podendo, então, aos pouquinhos, por isso que a gente depois vai podendo aumentar o tempo quando a gente percebe que é benéfico, que eu me sinto bem, de poder, então, decantar toda essa poeira, aí fica mais clara a sua mente, né? Tudo aquilo que estava turvo e contaminado, aí limpa. Então, eu posso ver melhor a mim mesma, ver melhor a vida, sem estar com a visão, então, contaminada, ou então cheia de espuma emocional, que é além daquilo que é o real. Então, a clareza me aproxima mais de poder enxergar melhor, aproximar mais do que é real. E quando eu posso me aproximar mais do que é real e compreendo o que está acontecendo, mais próximo do real e não de ilusões, de fantasias, de preconceitos, que são tudo isso que essas poeiras tóxicas vão causando, aí eu consigo fazer escolhas mais saudáveis para a minha vida. Senão, se eu faço qualquer escolha, tomo qualquer decisão, como pai, como educador, ou mesmo a gente vai ensinando as crianças com a visão perturbada, vamos dizer assim, ou muito agitada, eu tenho muito pouca chance de poder estar enxergando e fazer escolhas saudáveis. Às vezes eu crio mais problemas, mais sofrimentos. Então, eu digo, mesmo os aplicativos todos que têm, ou os livros, ou os cursos, eu acho interessante para a gente compreender mais, né, do que se trata. Porque sempre que a gente tem mais informações, mas eles não são essenciais. Porque tudo que a gente precisa é mais natural, é mais nosso. Isso eu acho que é o grande benefício também. Não tem um remédio, não tem lugar, não tem roupa, não tem nada de diferente. É você, o seu corpo, a sua consciência, a sua respiração e querer silenciar, pausar. E não tem assim, eu vou fazer isso para conseguir tal coisa. Não. O resultado, quando você vai acalmando e o corpo vai podendo se restaurar, vão aparecendo aos poucos nas suas ações. Então, uma hora você sabe que você se estressaria, o que você responderia, o que aquilo te irritaria, de repente você percebe que não te irritou tanto, ou que você percebeu que você ia responder e aí resolveu fazer uma outra escolha porque sabe que não ia valer a pena. Então, os benefícios da meditação ou dessa parada, eles são também, eu digo, como assim, um lado, você joga uma pedrinha e vai ressoando aos poucos em outros lugares, não é naquela linha que às vezes a gente cai para querer fazer do mesmo jeito que a gente vem fazendo com tudo, vira esse objeto como uma coisa de consumo. Então, eu quero isso para conseguir aquilo, e em rápido tempo, com emergência disso, eu já quero resposta, e não consegui, então não serve, né? Ou então eu preciso me incrementar de várias coisas, porque é assim que precisa ser. Não, é outro caminho, e aí a sua experiência e a autonomia de você poder ir conduzindo essa jornada, porque só você sabe de você mesmo, né? As perguntas que você quer fazer, o silêncio que você busca para ouvir as respostas internas
daquilo que é realmente seu necessário, daquilo que realmente tem valor para você, e que às vezes a gente estava esquecendo, porque a gente vai caminhando com o que dizem para a gente que é importante, que precisa ser feito, né? Então, esse vídeo, que é simplesmente Respira, eu gosto também porque são crianças contando do que como eles veem a meditação, e mostra essa simplicidade, né? Mesmo que tem muitas meditações que são conduzidas, tem alguma pessoa falando, às vezes é interessante, quando eu estou muito agitada, que eu não consigo concentrar, é bom ter alguém falando, mas o ideal, os benefícios maiores, são quando eu fico mesmo em silêncio, eu comigo mesma, quando eu consigo permanecer para permitir que esses elementos possam decantar. Porque às vezes tem alguém falando, explicando, você começa a viajar também, você devaneia, e em vez de estar com você e visitando essa casa interna e se descobrindo. E uma outra coisa que também eu acho importante, às vezes as pessoas falam isso de poder estar com você, se encontrar, também eu percebi muitas vezes que às vezes tem um medo, porque à medida que fala assim, eu vou me encontrar comigo mesmo, eu vou ver as minhas sombras, ver os monstros internos que eu tenho lidado tanto para deixar eles calmos, né? E acabam ficando com medo mesmo desse confronto. E que aí a gente sente essa falta de... Eu acho que isso é uma ilusão, porque onde existe sombra, só existe alguma sombra se tem luz, né? Então, essa falta de... a gente foi perdendo essa autoconfiança, porque a gente foi terceirizando tantas coisas que a gente acaba desconectando da gente mesma e das forças internas que a gente tem. Então, eu falo, se a gente, vocês que estão ouvindo, a gente chegou até aqui, eu tenho certeza que ninguém foi uma vida de mar de rosas. Muitos obstáculos e desafios a gente já viveu. Então, se a gente ainda está aqui conversando disso, é porque a gente tem forças internas muito poderosas e muito importantes. Então, em vez de ficar focando na falha, no que me falta, no que eu não tenho, no que eu preciso adquirir, a gente pode sim fortalecer mais essas forças que a gente já tem, nutrir mais, porque elas vão favorecer para a gente lidar com as limitações que a gente tem. Lembrando que sempre será assim, nós somos seres vulneráveis, vamos precisar sempre de cuidado dos outros e do autocuidado também. Então, eu acho que, e aí, acho que só para finalizar, lembrando muito das crianças, como que a gente faz isso, né? Se eu quero uma consciência mais tranquila, mais serena, como professora, como educadora, como pai, como mãe, esse caminho da meditação, eu falo, o benefício é esse mesmo, é de você conseguir ir desenvolvendo e cultivando uma calma, uma serenidade, mesmo nas situações mais difíceis. Não é total, a gente vai ter sempre altos e baixos, mas a gente vai cultivando, né? E vai desenvolvendo e vai podendo perceber que a gente vai se acalmando. Porque se a gente quer também que os nossos alunos, ou que as crianças possam também usufruir, né, ou dessas qualidades de serenidade, de tranquilidade, de coragem, de autoconfiança, dessa alegria genuína, que quando eu estou alegre, eu estou confiante, senão eu não estaria alegre. Então, todos esses elementos, mas o adulto precisa desenvolver também, para poder, por isso que eu falo aquela comunidade de aprendizagens, é isso, a gente vai tendo essas trocas, eles às vezes ajudam. Esse vídeo, eu acho que mostra eles ensinando para a gente, porque eles ainda não têm tantas experiências ou tantos elementos, né, de contraditórios na cabecinha deles. A criança ainda está em construção. Então, é mais autêntico, é mais genuíno o jeito que eles veem isso. Então, eu acho que eles ensinam também. Mas uma forma muito simples e da gente também estar trabalhando com as crianças ou cultivando essas qualidades, quando a gente fala é o desacelerar, o pausar, e são atividades dentro da rotina mesmo que a gente faz. E que a gente vê, por exemplo, o que a gente vê mais desenvolvido hoje dos nossos 5 sentidos é os olhos e o ouvido. Porque os outros são menos estimulados. Mesmo quando a gente come,
sempre com pressa, sempre, né, fast foods da vida, muitas vezes a gente não sabe, não tem, vai perdendo a sensibilidade mesmo de diferenciar, de discriminar sabores, mesmo alguns componentes, acho que a Ana Teresa vai poder falar disso, que tem alguns elementos que viciam a criança com aquele gosto, então ela não consegue mais perceber outros. O tato foi se perdendo também, de a gente amassar, fazer as coisas com a mão. Né? Então, a gente vê também como o olfato, né? Então não se faz mais. E toda a nossa comunicação e descoberta do mundo é através dos sentidos. A vida vai adquirindo sentido através dos nossos sentidos. Então, uma das coisas que eu recomendaria, ou sugerir para vocês é pensar nisso e criar situações que desenvolvam. E são muito simples, sabe? Por exemplo, vai tomar, tá? A questão é da gente se familiarizar com essa ideia, né? Ou compreender e ter uma vontade de experimentar isso, de desacelerar, porque a gente percebe na vida, quem percebe que está muito acelerado mesmo, de pequenas coisas. Então, vai tomar o leite. Então, vai tomar o leite. Então, de experimentar. Vamos ver o barulhinho que faz quando engole. Deixa eu ver se está fazendo barulhinho. Ou então, vamos ver. Põe as duas mãos. É quente ou está frio? Como que você diria que está? No banho, tem 1000 coisas. Então, vamos ver o barulhinho da água caindo, a sensação da esponja ou do sabonete. A água está fria ou está quente? Brincar, às vezes, vai almoçar, então está todo mundo almoçando. Então, vamos brincar primeiras garfadas, as 3 primeiras, ou 2, nós vamos fazer em câmara lenta. São todas, a gente vai criando, vai inventando, quando você pensa, o que eu posso fazer para experimentar e vendo o que acontece em mim quando eu desacelero as coisas, quando eu faço de uma forma mais calma. A gente também vai fazendo exercício de tentar, às vezes, falar mesmo o professor mais devagar, mais baixo, e brincar com a criança. Então, vou falar bem depressa, vou falar mais, como que vocês acham melhor? É tudo de uma forma lúdica, brincando, mas que leva a você permitir que as crianças sintam isso. O que é sentir na pele as coisas? Cheiros também. Então, às vezes, vai fazer o prato, fecha os olhos, vamos ver se adivinha com o cheiro, o que você vai comer? O mesmo do lanche. Então, eu lembro que tem uma opção de atividades que a gente pode imaginar, de brincar com as crianças, mas com essa preocupação, com essa intenção, vamos dizer assim, de estimular algo que está sendo desestimulado, não está sendo cuidado, que são os 5 sentidos. E isso, você trabalha a atenção, trabalha a sutileza desses 5 sentidos que a gente tem, que nos favorece de ter uma maior abertura e curiosidade para lidar e de percepção com todas as informações que chegam. Então, eu acho que a gente já passou, né, da nossa hora. Mais alguma coisa que eu fiquei faltando aqui no meu... Márcia, muito obrigada. Eu queria, quando você fala dessa questão do olhar para dentro, me veio na mesma hora a história, né, que eu ouvi de você. E se você puder contar para nós, para a gente finalizar com ela. Sim, sim, com o maior prazer. Essa história, porque sempre tem... As histórias são de mestres e discípulos, né? Quando mostra exatamente essa perspectiva de eu estar em desenvolvimento, querendo aprender, sempre tem essa história. Eu não me lembro que quando eu ouvi essa história, então eu não me lembro exatamente. Então, você acaba recriando, né? Mas a ideia ficou e também para mim marcou muito. Então, o discípulo, o mestre dá um desafio para o discípulo e fala que ele precisa desenvolver mais todos os sentidos dele. Então, fala para ele ficar uns dias na floresta e procurando conhecer a floresta, olhando, cheirando, tocando, experimentando as coisas, né? Para ele poder desenvolver a parte mais sutil, não ficar só na parte mais grosseira. E ele vai, se encanta com tudo isso e acaba tendo um incidente que ele, mexendo em alguma coisa, ele perde os olhos. Aí ele volta desesperado, tateando, correndo, e fala com o mestre o que tinha acontecido, e o mestre fala, não, mas você volta,
porque você desenvolveu bem os outros sentidos. Então, use os outros que você vai encontrar os seus olhos. Ele volta e realmente encontra e fica muito feliz com essa possibilidade de resgatar os olhos dele e põe muito rápido no próprio rosto. E como ele está excitado e põe muito rápido, ele põe um para dentro e o outro para fora. E aí ele fica desesperado quando ele percebe que ele fez isso e fica com medo de tirar novamente. E aí começa a olhar o que está acontecendo e aí ele leva um susto, fica espantado e muito contente de repente, ele perceber que ele está enxergando muito melhor do que ele enxergava antes, com os dois olhos para fora. E aí, quando ele volta e conversa com o mestre fala exatamente isso para ele, né? Que a gente enxerga muito melhor a vida quando a gente consegue estar fazendo esse diálogo entre o externo e o interno. Se a gente fica só olhando muito para fora, aí a gente não vai conseguir ver como que é a nossa percepção. Né? Você fica vendida por aquilo, pelas imagens que são apresentadas, acreditando que aquilo é o real. Então, quando você tem essa possibilidade desse diálogo, né, com o que está acontecendo, a realidade externa e a realidade interna, então é a possibilidade de você ter uma consciência mais verdadeira, mais atenta de toda essa realidade, e a consequência é maior compreensão e maior liberdade de escolhas mais saudáveis, mais assertivas. É isso a história. Não sei se você lembra de outra coisa e que a gente pode... Obrigada, Márcia. Eu consigo ficar te ouvindo por horas e horas mais. É muito gostoso, eu tenho uma grande importância tudo isso que você falou, né? Eu quero depois rever essa live, então aproveitar agora para dizer para quem está aqui e que acredita que essa live vai beneficiar outras pessoas, né? Ela ficará gravada no nosso canal. E na descrição do vídeo eu vou disponibilizar os links, então, do vídeo do bebê, né, que nós tivemos o corte, e o vídeo que eu irei passar agora. Então, eu vou, Márcia, eu quero agradecer a todos os comentários, né, e dizer também que eu vou colocar o vídeo para o final agora, vou despedir, né? Despedir de todo, assim, fazer a despedida, fazer o agradecimento a você, né? Por você ter disponibilizado esse tempo para estar conosco, disponibilizado essas suas palavras, sua sabedoria, né? Isso é muito importante no momento, né? Assim, você fala a todo momento para a gente viver realmente o presente, né? Então, agora, nessa hora, né, que eu não vi nem passaram para mim, essa hora passou em 5 minutos, eu não consegui pensar em nada, né? Eu consegui apenas ouvir o que você falava e tentar, assim, absorver o máximo, porque é isso que nós estamos precisando, dar realmente essa pausa, né? As pessoas querem, e a gente não está parando para pensar, às vezes, alguma coisa que poderia ser resolvida de uma outra forma, né? E a gente é só o fato de parar, como você disse, respirar, né? E as coisas já mudam tanto e tão bruscamente que só quem tem essa experiência, quem viveu isso, é que pode realmente perceber, né? Então, quem ainda não pôde parar para respirar, então faça que vocês podem ver a mudança muito facilmente e claramente na vida. E olha, sabe uma coisa que eu me lembrei disso que você está falando? Da minha própria experiência também, que eu sinto que é uma coisa muito simples, que a gente dá conta de fazer sozinha, a não ser que você queira, né, aprofundar mais, mas não é necessário, os benefícios podem vir 5 minutos por dia ou 2 vezes por semana, são coisas que a sua própria experiência você vai experimentando e vendo. Uma coisa que eu senti que era mais importante do que ou cursos ou mesmo dos aplicativos, que tem alguns que eu também gosto, mas mais importante do que isso, para mim, eu vi para muitas outras pessoas, era
que garante um pouco mais da motivação, porque como eu falei, como é exatamente você ir na contramão, e a vida começa a solicitar, e pode ser depois da pandemia, às vezes a gente quer mudar alguma coisa, aí no instante, daqui a pouco a gente se vê novamente com aquelas coisas que a gente até nem gostava. É muito fácil de acontecer isso, né? A gente é muito sequestrado no instante, porque há muito tempo vem vindo assim. Então, o que eu sentia que favoreceu muito mais para que eu pudesse continuar e usufruir dos benefícios é quando aí a gente tem um grupo e que a gente faz isso junto, né? Então, na Palas Atenas era um espaço, então uma vez por semana o grupo se reúne, tem um grupo que vem cedo, outro grupo no final da tarde. Eu percebi isso para mim, isso de garantir, de alimentar essa motivação e às vezes poder trocar algumas coisas, foi que garantiu de eu persistir. E agora eu achei interessante porque aconteceu, e eu acho que vai poder fazer isso, a gente tem feito isso pela internet. Então, através do Zoom, da plataforma, a gente também continuou se reunindo e viu que é possível a gente manter esse contato. Cada vez é uma que conduz dessa forma, né, para estar dirigindo. Então, isso também que eu queria poder contar para vocês. Às vezes a gente fica sozinho e é absorvido por todos os afazeres, por todas as exigências, e acaba deixando, porque é muito simples, né, mesmo de fazer. Então, isso, se tiver alguma oportunidade, às vezes um pequeno grupo, e agora também podendo ser virtualmente, pode facilitar para aqueles que querem começar a experimentar ou trilhar ou fazer essa jornada. Certo, então eu vou te agradecer mais uma vez, Márcia, e sinta-se convidada para outras e outras conversas. Eu vou fazer o seguinte, eu ia colocar o vídeo agora, né? Mas eu fico com medo da live de cortarem, né? Do YouTube cortar a live novamente e ela não ficar gravada. Então eu já coloquei aí nos comentários, para quem tiver disponibilidade de assistir. O link está no comentário e eu também vou colocar o link na descrição do vídeo, tá? Márcia, muito obrigada. Queria agradecer também a todos que estiveram presentes, a todos os comentários. Alguns comentários não foi possível, né, de colocar aqui na tela, mas eu vou agora terminar com a Márcia no offline, conto para ela aí. Só tivemos bastante comentários positivos e um comentário muito importante. Minha inspiração, te amo, mãe, Aline Plesma. Obrigada, querida. Não é só sua inspiração, viu, Aline? Pode ter certeza disso. Márcia, muito obrigada, um beijo para você. Obrigada a todos. Então, a live ficará disponibilizada no nosso canal do YouTube. E a nossa próxima live com a Ana Tereza, nutricionista, é no dia 12 de agosto, quarta-feira agora, às 19 horas. Um beijo para você, um beijo para todos que estão aí nos assistindo. Fiquem com Deus. Obrigada, um abraço para todos.